São Paulo fez o último treino nesta segunda-feira antes de encarar o Alianza Lima em jogo válido pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. A partida vai acontecer fora de casa e o tricolor paulista chegou no domingo à tarde. A estratégia utilizada de chegar com 2 dias de antecedência tem a ver com tentar minimizar o impacto de um voo de 5 horas entre São Paulo e Lima. Aliás, foi em Lima mesmo, na sede da Federação Peruana de Futebol, que o São Paulo fez o último treino nesta segunda-feira. As novidades na lista de relacionados para esse jogo são Arboleda, recuperado de sobrecarga muscular, e Pablo Maia, que superou uma lesão no tornozelo direito. Foi mais um momento difícil na minha vida, mas graças a Deus, com todo o apoio aqui do clube e também de toda a minha família, eu tô retornando, estou muito feliz com isso e agora é continuar evoluindo, ganhando ritmo para que eu volte da melhor maneira possível. Nessa entrevista ao São Paulo, o volante também falou sobre a importância de conquistar os 3 pontos na partida desta terça-feira contra o Alianza Lima para a manutenção do São Paulo no topo da tabela. O tricolor paulista é o líder do grupo D com 7 pontos. Está retornando ao jogo logo na Libertadores, estou muito feliz e que a gente possa trazer a vitória para casa. Então é muito importante a gente ir lá, conseguir os 3 pontos e continuar somando para que a gente possa, né, na reta final, decidir os jogos no Morumbi. Foi também no Morumbi que Lucas Moura voltou a jogar depois de 7 semanas se recuperando de lesão. O meia São Paulino esteve em campo aqui no Morumbi no duelo contra o Fortaleza, que terminou 0-0. Aos poucos, o técnico Luiz Ubeldia vai contando com mais jogadores, com mais opções. Lucas, Oscar, Pablo Maia, o Arboleda, todos esses aí voltando também vão agregar muito aí para que a gente possa estar com um grupo sempre à disposição do professor. Com mais opções, o São Paulo encara o Alianza Lima nesta terça-feira, às 7 horas da noite. Palmeiras também. São Paulo é nosso assunto agora. Cicinho, de verdade, foi um jogo estranho aquele empate no Morumbi entre as duas equipes, só que agora o São Paulo precisa vencer, sabe que não é tão simples, mas é um adversário que, na teoria, tem menos qualidade que o tricolor paulista. Não, menos qualidade, e isso foi comprovado no primeiro jogo, né, Renato? O São Paulo acabou sofrendo um empate e poderia ter saído derrotado pela displicência com que foi ao decorrer da partida, né? As alterações também que não surtiram efeitos, mas o São Paulo aprendeu. Foi um momento, assim, que a gente, como já jogou futebol, sabe que pode acontecer, então aconteceu no momento certo, mas agora é momento de jogar. Tá certo que é fora de casa, é Libertadores, vai enfrentar pressão da torcida. O torcedor, né, do Alianza Lima ontem já começou a fazer a pressão que a gente sabe que é Libertadores, né, indo nas ruas, fazendo todo aquele alvoroço. Mas o São Paulo tem uma melhor equipe e conta, né, com essas voltas que já, mesmo no banco de reserva, você já tem uma outra cara quando o treinador olha para o banco, né? Pablo Maia, provavelmente o Arboleda também deve ficar no banco. Eu já entraria com o Lucas, né, no lugar do Matheus Alves ali, não tiraria o Lucas Ferreira, porque dá essa experiência para a equipe do São Paulo. Então, São Paulo vai entrar muito bem para esse jogo, concentrado, e acredito que volta com um grande resultado. Cicinho deu a dica, Edu, bem melhor quando você tem opções. Ele pode, pelo menos, programar uma estratégia, pensar em opções. O São Paulo tem um elenco que não é tão grande assim, mas tem qualidade. Quando você perde um ou outro jogador, isso faz a diferença. Dizem que o Oscar pode voltar contra o Palmeiras no final de semana, o Lucas está aí já à disposição, o Pablo Maia. E eu pergunto, do outro lado, talvez um velho conhecido possa aparecer em campo, o Barcos, que é o artilheiro da Libertadores, hein? Sim, o artilheiro, né, Renata? E no campeonato peruano não está bem, né? Está em 5º lugar, perdeu o último jogo para o Sim esse ano, né? E aí você, claro, de repente pode ter mesclado para jogar Libertadores, né? Sim. Pegar o São Paulo, né? Mas eu acredito que o São Paulo vai ter um pouco de dificuldade, mas eu acho que vai ganhar. O São Paulo é melhor do que o Alianza Lima, até porque o São Paulo abriu 2-0 aqui no Morumbi, né? E aí com algumas mudanças do treinador, né? Tirando o Ferreirinha, tirando outras peças, o São Paulo caiu um pouco de produção e isso fez com que a Alianza Lima acreditasse no jogo. Fez um gol, empatou e poderia ter feito o terceiro. Mas eu acredito que
o São Paulo é favorito para esse jogo lá no Peru. Ronaldão, qual é a sua opinião sobre hoje para o São Paulo essa partida? É um jogo complicado, tem que estar muito atento ou o São Paulo já chega como favorito? É complicado porque o seu treinador faz o jogo ficar complicado. Porque nós estamos aqui dando a dica, o Cicim também fala muitas vezes sobre isso, que você tem que colocar o que você tem de melhor no campo para você já destabilizar o seu adversário e tentar vencer. O que é o melhor do São Paulo? É o Lucas no banco? É o Arboleda no banco? Não pode ser. Não pode ser. O melhor para o São Paulo é esses caras no gramado. É dividindo ali, é estando 100%. Você não pode levar o cara para jogar, eu vou colocar ele lá no finalzinho do jogo porque eu preciso segurar. Então você não tem um time coeso. Seu time está desequilibrado. Agora, se você tem um time coeso, um treinador que tem confiança, que passa a confiança também para os jogadores, é o seguinte, vamos começar, vamos pressionar, vamos ganhar agora. É agora, é a hora. Então o Zubeldia vai ter que mostrar pra gente, porque ele tá nessa gangorra aí também. Ou nessa gangorra, nessa montanha russa, sei lá, roda gigante. Sei lá onde ele tá. Ele tem que ter a confiança. E colocar essa confiança no time. É o que tá faltando pro Zubeldia. E agora é a hora. Essa lesão do Lucas, ela foi bem séria. Ele ficou bastante tempo afastado, desde o Campeonato Paulista. Então, acho que o São Paulo está organizando isso, não apenas o Zubeldia, porque não tem por que ele não colocar desde o início. Imagino que tem uma programação até física para ele, para não ter uma futura lesão, porque é um jogador que para a temporada toda do São Paulo é fundamental, não apenas para hoje, né? Agora, falando em temporada, no ano passado só deu Botafogo, Libertadores... E hoje, rapaziada, tem Libertadores, tem São Paulo em campo. São Paulo pega o Allianz Lima, jogo fora de casa, importantíssimo. São Paulo que no último jogo aí contra o Allianz Lima no Morumbi deixou escapar uma vitória importante, estava ganhando de 2-0, tomou um empate, cara. São Paulo saiu vaiado naquele jogo. São Paulo jogou muito bem no primeiro tempo, segundo tempo São Paulo deu uma caída. Zubeldia recuou o time e o São Paulo tomou um empate. Então o jogo hoje é importante. São Paulo não pode perder esse jogo, porque o Libertad pode vencer o Talheres e assumir a liderança se o São Paulo perder no caso. Eu acho que o empate não é um mau resultado, porque o jogo é fora de casa, não vai ser jogo fácil, é um jogo de 3 pontos, porque o Aliança Lima tá com 4 pontos, se ele vencer ele vai a 7 e empata com o São Paulo. Então, um jogo perigosíssimo. O São Paulo tem tudo para se classificar. São Paulo trazer um bom resultado, depois vai fechar no Morumbi os últimos 2 jogos contra o Libertad e contra o Talheres. Então hoje é jogo importantíssimo. Dá para São Paulo buscar uma vitória. São Paulo tem time para isso. O último jogo contra o Libertad, o São Paulo jogou muito bem. Acredito que se o São Paulo repetir aquele jogo que fez contra o Libertad, ele consegue até vencer o Aliança Lima lá fora de casa.